Bom dia! Hoje é dia 11 de julho de 2022, onde estaremos fazendo a reflexão em Provérbios 11. Para cada dia da semana, um Provérbios. Para cada dia do mês, melhor dizendo, um Provérbios. Versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, o que se entende por balança enganosa? Que o Senhor não se agrada, é abominável aos olhos de Deus. É um emprego de balança inexata para lesar o próximo. É condenado por Deus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 35 e 36, Deus fala assim: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justa, pedras justas, efa justo e rim justo tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Então isso nos chama a atenção que Deus irá requerer daquele que se diz cristão a sua justiça. Assim como ele te tirou do Egito, ele deseja que você não use de balança enganosa para com o próximo. Então, o que vai ser isso? É cristão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Acerca de CD. O artista, ele tem tanta dificuldade para produzir um CD, ele investe tanto. E aí, você deixa de comprar numa loja para pagar os devidos insumos. Aí você paga por um CD pirata. Você está contribuindo para o quê? Uma balança enganosa. E Deus vai pedir justiça sobre isso. A mesma coisa é o cigarro, bebidas fortes. Então, estão de olho na riqueza fácil, né? No mamon. O coração está voltado para o dinheiro. Então, e não olha que por trás você está contribuindo para uma gama de erros, onde vai levar à desgraça alheia. A família, destruir o lar da pessoa. Então, se Deus te tirou da terra do Egito, então procure ser justo, procure ser uma pessoa honesta, não usar de balança enganosa, porque Deus não vai se agradar. Quantos comerciantes eles fazem compra e ao passar o produto, ao repassar o produto, ele aumenta 4, 5, 6 vezes mais. E sem contar hoje, com essa inflação, o aumento de inflação, a pessoa compra uma caixa de fósforo por 50 centavos, ela quer vender por R$2, e assim mesmo o produto está estragado. Né? Ele já vem vencido. Quer passar coisas estragadas para a pessoa. Então isso é balança enganosa. Fuja disso, meu irmão. Você que é cristão, fuja disso. Porque isso não agrada aos olhos de Deus. Continuando aqui, né? Então, Deus ordena que sejamos honestos com todos, tanto em assuntos financeiros, quanto em outras circunstâncias que a fraude é possível. Então Deus, Ele deseja que o seu filho seja honesto. Ele te tirou da terra do Egito. Devemos ter sempre em mente que o Senhor
O seu rosto está voltado para os retos. Somente os retos habitarão na presença de Deus. Aleluia. Versículo 2. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então, isso é perversidade aos olhos de Deus. Exemplo, né? Exemplo, a balança enganosa. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a injustiça livra, mas a justiça de Deus livra a pessoa da morte. Você sendo uma pessoa justa, uma pessoa fiel a Deus, isso vai te livrar da morte e da morte da alma. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas a sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem, o ímpio perece, a sua expectação e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Quando Deus fala que o justo é libertado da angústia, como princípio geral, o viver em retidão resulta em menos problema do que viver na iniquidade, no erro, na injustiça, no pecado. Isso não significa que os que seguem a Deus nunca terão problemas. Porém, o justo tem a certeza de que quando em aflição, será socorrido no momento certo por Deus. Então, busque ser uma pessoa justa. Busque, exercite a sua fé. A tentação vem, sim, mas o Senhor diz que do pão da justiça tu irás se fartar. 9. Versículo 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem do justo exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, as pessoas têm que procurar conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, porque se ela não sabe a Bíblia, como que ela quer ser um pastor, quer ser uma pastora, quer ser um missionário, quer ser um obreiro? Como que você vai orientar o seu povo? Então nós devemos, que somos cristãos, a Bíblia é nosso manual de conduta. Como que você vai dar sábia direção ao povo se você está carente de ler a Bíblia? Se você não lê nem para você mesmo? Então eu falo com você, leia a Bíblia, busque estudar. Você não sabe ler? Busque a compreensão, busque o estudo. Versículo 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Isto aqui é para mim e para você, cristão. Quantos cristãos, né? Não serve de fiador e Deus não se agrada disso. Deus não quer que você seja fiador de ninguém. Se você puder dar, dê, estando em condições de fazê-lo. Mas não se coloque no lugar do outro, porque você poderá perder até a sua cama. É isso que o Senhor fala. A mulher aprazível guarda a honra,
como os violentos guardam as riquezas. 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. 18. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão. Aqui é a mesma coisa da balança enganosa ali, né? O comerciante, aquele que é cristão, ele deve pagar seus tributos, que são os impostos, né? Deve pagar os impostos, deve ver suas receitas, deve pagar seus empregados devidamente, corretamente, de acordo com a lei. Devem também os horários dos seus empregados ser de acordo com a lei, não usurpar. Não, o comerciante, né, não deve de forma nenhuma fazer da pessoa um escravo. Não. Então, você deve ser uma pessoa justa, deve ser o exemplo. Então, você deve pagar o salário do seu funcionário, mesmo ele não sendo crente, mesmo ele não sendo cristão, porque ele vai te ver uma pessoa justa, você pode ganhar aquela alma para Jesus. Versículo 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a morte. Então, a justiça, ela caminha para a vida. O cristão deve ser uma pessoa justa? Quando ele tem o fruto do Espírito Santo, ele tem Jesus no coração, ele pratica a justiça, né? Ele tem os frutos do Espírito, ele vai transmitir para as pessoas aquela confiança. E a pessoa vai se agradar disso. O que segue mal isso vai ser condenação. Olha, o fruto do Espírito é a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Aliás, nessas coisas, não há lei, não, é a lei de Deus. Deus estabeleceu penalidade para quem vive a burlar as leis. Os ímpios um dia pagarão por seus pecados e por desprezarem a Deus e ao próximo. Esta é a palavra de Deus, que eles irão pagar. Então nós, como cristãos, devemos ser exemplo. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Olha, Deus fica alegre conosco quando nós buscamos a perfeição em Cristo. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Não adianta nada ter conhecimento, dizer glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, dentro da congregação, mas lá fora tem uma vida errada. É isso que o Senhor fala acerca de joia de ouro em focinho de porca, né? O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. Desculpa. A alma generosa engordará. Tem outro versículo, outra Bíblia que fala: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Então o Senhor aqui nos fala, através de Salomão, que devemos ser pessoas generosas.
para que nós possamos, no momento da dificuldade, também sermos regados, né? Alguém vai suprir nossas necessidades no momento de aflição. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Glória a Deus. O que busca cedo o bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Então devemos buscar o bem, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é bom para conosco. Então devemos buscar de Deus o bem. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerão como a rama. Então, não confiar na força do nosso braço, não porque temos riquezas, temos fazendas, temos bens. Não, devemos ser sábios. A nossa riqueza, o nosso tesouro está no nosso coração. E aí o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Versículo 29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Então, não devemos perturbar a nossa casa. Devemos viver em paz, em segurança com o Senhor Jesus, sempre bendizendo ao Senhor. Versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então eu devo ganhar almas através do testemunho de vida, de uma vida transformada, uma vida em Cristo. Que quem olha para nós, vê assim, Jesus verdadeiramente transformou aquela pessoa e eu quero buscar esse Jesus. Eu quero esse Jesus para mim. Eu quero ter paz na minha casa. Eu quero ter luz na minha casa. Eu quero ter uma vida edificada e transformada em Deus. Versículo 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, né, o justo, ele é punido na terra. Então, o sol vem para os justos e para os injustos. A chuva vem para os justos e para os injustos. Para o pecador. Então, devemos fugir desses males que o Senhor está nos alertando aqui, em Provérbios 11. Devemos estar na presença do Senhor. Deus promete a quem dá mais com generosidade. Receber mais do que aquilo que deu, Ele abençoa os bondosos e generosos que dão dos seus recursos ou dão de si mesmo. O Novo Testamento ensina que somos mordomos dos dons de Deus e que devemos usá-los em prol da sua causa e visando o bem dos necessitados. Então aqui nós somos mordomos do Senhor e nós vamos prestar contas a Deus de tudo o que fizermos. Quando ele fala para ganhar almas, é influenciar justamente a outras pessoas a favor da justiça e que, influenciando essas pessoas a favor da justiça, é sermos sábios. O Novo Testamento destaca o fato de que o cristão deve levar o pecador a Cristo, à salvação e a uma vida de retidão. Mostrarmos o caminho, mostrarmos a luz, que é o Evangelho do Senhor. Amém? Então, leia a Bíblia, meus filhos. Leia a Bíblia, você, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esse áudio. Busque compreender a palavra do Senhor. Você leu, não compreendeu? Então, busque a Jesus. Ore, Senhor, me ensina. Que o Senhor começa a se revelar a você e você vai seguir no caminho reto.
Amém? Querendo Deus, voltarei amanhã com Provérbios 12. Bom dia a todos.